Fala galera, mais um episódio do nosso novo formato, da nossa nova temporada, né? Da nova temporada. E aí, hoje, especialmente esse ano, janeiro, tá ficando meio pesado aqui. Por quê? Porque tá uma coisa de louco. Então, mal começou o ano, hoje nós temos aqui o Anderson, franqueado de Volta Redonda. E aí, Anderson, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Como é que foi já faz uma semana que você tá aqui, Uma né? semana. Mas Finalmente, franqueado. E de lá pra cá, como é que foi essa estrada de lá pra cá? Você vem de moto, né? Eu vim de moto lá de Volta Redonda, Barra Mansa pra cá, né? Rapaz. Tranquilo, de moto tá 4 horas e meia. Aí, só que eu peguei chuva, né? Peguei chuva a partir de São José até aqui. De São José aqui foi chuva. Caramba. Lá em Barra Mansa chove muito, lá naquelas região? Não chove tanto não, chove muito em Angra. E Volta Redonda chove muito, mas Barra Mansa não. Aí Resende chove muito também. Resende chove da Serralheira do Parque Itatiaia, tem uma serra ali, aí chove bastante. Então é Itatiaia, Resende, Angra, tem um índice pluviométrico muito alto. Barra Mansa é mais tranquilo, porque chove tudo nessas regiões, descarrega tudo ali e nos outros lugares não vai. Porque quem gosta de moto gosta, né? Quem não gosta. Na verdade, a moto, a vantagem dela é a mobilidade, né? Tem a questão financeira, né? Mas a mobilidade dela é a grande vantagem. Porque assim, tudo é fácil de fazer, tudo é rápido, praticidade. Então, por exemplo, eu peguei trânsito. Vindo pra cá, eu peguei trânsito também a partir de São José. Ali Dutra muito lenta. E eu vim normal, de boa, veio cortando, veio 60, 70, normal, no ritmo, tranquilo e cheio de carro parado. Eu tenho pavor de moto. Então, mas o que acontece? Eu ando de carro e de moto também. A questão é que a mobilidade hoje no país, mobilidade urbana hoje no país está péssima. Você não consegue andar hoje. Puxa mais um pouquinho o microfone para você. Aê! Você não consegue mais andar hoje. Você vai em cidades grandes, você não consegue andar. Meu Deus! Você no Rio de Janeiro, a capital ali, você não consegue andar. Então, trânsito, né? Trânsito demais. Então, assim, você vai de carro 3, 4 horas para você andar 20 km, 30. Meu Deus! E aí você tem que entrar com outro recurso, que é a moto. A moto tem os seus... as suas desvantagens, né? Tem um perigo, risco ali, né? Que é iminente dele, né? Intrínseco. Mas a vantagem é a mobilidade. Isso aí não tem nem discussão. Não, você, por exemplo, se eu trabalhando como um franqueado, eu consigo atender 4, 5, 6 clientes num dia, facilita. Até por questão de estacionamento. E você sai de um ponto, vai pro outro e vai pro outro, tudo fácil. E Anderson, e fala um pouquinho sobre Volta Redonda. Volta Redonda, assim, o que acontece? A gente tem uma região ali, que é um conglomerado de cidades ali, que nós temos, que são próximas, né? Nós temos Volta Redonda, deve ter em torno de 200 mil habitantes, se não for isso, é bem próximo disso, né? Tem Barra Mansa, que é uma cidade colada, deve ter em torno de 180 mil habitantes. Aí depois tem Resende, que dá 30 km de Dutra, deve ter uns 120, 130 mil habitantes. Mas tem outras cidades por perto ali também. Coatis, Porto Real, aí tem Pinhal, Piraí, tá tudo próximo. Tudo assim numa distância de... Piraí, por exemplo, também é 30 km de Volta Redonda. Então, quando você pega essa região toda, dá aí uns 700 mil habitantes aí, por aí. E lá em Volta Redonda é conhecida como? Volta Redonda é conhecida como a cidade da siderurgia, né? A cidade do aço. Cidade do aço. Volta Redonda é a cidade do aço. Por causa da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, é uma siderurgia de grande porte. Hoje ela deve ter uns 10 mil empregados e gera empregos indiretos, contratada 20 mil, por aí. Mas antigamente, quando era estatal, era muita gente. Então você tem a cidade do Aí, muita coisa gira ali, né, a industrialização gira ali em torno da CSN, porque a CSN ela gera várias atividades econômicas ali. Tem os indiretos e os diretos. Os indiretos e diretos. O forte da CSN da Volta Redonda é o aço, mas tem várias indústrias ali também, que é a CSN que puxa. E aí, o que acontece? Nós temos também ali naquela região, né, a gente pode considerar tudo uma única só, Barra Mansa, o forte dela é comércio. Tá, legal. Comércio. A característica diferente de Volta Redonda. Muito comércio.
E Resende é uma cidade também industrial, mas é uma cidade industrial que não é tão agressiva quanto Volta Redonda. Então, Em comparação, né? porque lá em Resende tem o forte lá em setor automotivo, lá tem Volkswagen, tem Nissan, tem Peugeot, aí tem Itatiaia também, que é do lado de Resende, coladinho. Aí lá tem Nissan, tem Land Rover, e tem várias fábricas. Ali virou uma região industrial ali, em Porto Real, Resende e Itatiaia. Então, assim, é um grau de risco menor ali. São indústrias que têm um grau de risco menor. Já em Volta Redonda tem um grau de risco maior, que é o risco que a gente fala, o risco do SESMIT, né? Risco 4, são indústrias que a OSACN produz aço líquido. Então, assim, é mais agressivo. A industrialização de Volta Redonda é mais agressiva. A de Resende ali já é menos, e aí Barra Mansa, que está no meio, é mais comércio. E culturalmente lá em Volta Redonda, o que tem de legal lá? Volta Redonda tem aquelas regiões ali, o ponto turístico ali forte, né, que está associado à cultura. O ponto turístico forte ali, a gente tem a região de Resende, que tem Itatiaia, tem o Parque de Itatiaia, né. Volta Redonda, nós temos lá uma biblioteca grande lá, que tem lá na Vila Santa Cecília. Tem lá o horto, né, tem um horto que é o zoológico lá, né. Assim, Volta Redonda não tem muita coisa assim não tem muita coisa de oferta, né? Como, por exemplo, uma cidade, por exemplo, você vai em Petrópolis, por exemplo. Petrópolis é uma cidade que tem vários museus, tem muita história lá, não oferta tanto, porque é uma cidade que ela é mais realmente, é uma cidade mais industrial. Porque quem não é do Rio, às vezes a pessoa está aqui em São Paulo, eu tô fazendo essas perguntas porque às vezes a pessoa resume o Rio no Rio de Janeiro. Exato. Aí fica ali, aquele resumo, igual quando a gente vai para outro lugar, para outro país, aí quando você fala Brasil, eles resumem Brasil, sei lá, na Amazônia, um exemplo. Então é muito louco. Igual São Paulo, interior de São Paulo, a diferença. E aí a mesma coisa, São Paulo se resume em capital. Então quem às vezes não mora no Rio tem essa visão, né? Limitada. Tudo isso Volta Redonda é assim, ali, do ponto de vista cultural, turístico, nós temos ali próximo, Barra Mansa também não tem muita coisa, é mais comercial. Você tem forte mesmo ali próximo, é a cidade de Resende. Porque você tem Resende de Itatiaia, ali tem um parque nacional de Itatiaia, tem Penedo. Não sei se vocês já ouviram falar de Penedo. Já ouvi falar Penedo. É considerada a Finlândia, né? A Finlândia do Brasil, né? Que ali tem. Então, aí sim, do ponto de vista cultural, o turismo é forte. Nós temos Visconde de Mauá, Maromba, Maringá. Então você tem várias cidades. Aí sim, ali tem cultura, tem turismo, tem muita coisa ali, né? Legal. Mas assim. E há quanto tempo que você mora lá? Eu moro lá em Barra Mansa, porque eu tô atuando em Volta Redonda, mas eu moro em Barra Mansa, que é tudo colado. Barra Mansa tem cidade vizinha, né? Tem 35 anos, 40 anos que eu moro lá. Eu sou de Cubatão. Eu nasci em Cubatão. Morei em Santos, Cubatão. Porque meu pai trabalhava na Cosipa. Ele era da Companhia Siderúrgica Paulista, da Cosipa, que fica lá em Cubatão. Aí morava lá, a gente morava lá. Aí ele aposentou. Aí a gente foi para Barra Mansa, porque os familiares do meu pai é tudo de lá, de Barra Mansa. Aí ele aposentou, a gente foi para lá. Aí eu vivi lá nessa região de Santos e Cubatão até uns 7 anos de idade, parece. Aí depois eu fui para Barra Mansa e tô lá até hoje. Legal. Eu morava em Itanhaém. Itanhaém, lá do lado depois de Cubatão ali, né? Ela vem em Santos, Mongaguá, Itanhaém, depois Peruíbe. Tem Praia Grande. Aí tem Praia Grande, aí depois de Itanhaém vem Peruíbe, que já cai para Registro, e a Registro já cai pro sentido Paraná e tal. Aí vai para aquelas bandas lá. Eu conheço bastante coisa ali. Rapaz do céu, foi parar lá pra cima. Apesar que é caminho, né? Você desceu, pega Padre Manuel Monóbriga, vai pra... não, pô, tô viajando, não é pro Paraná. Não, é pra cá, pô. Nossa, nada a ver. Tô bom de geografia, fugi das aulas. E falar em aula, você lá em Volta Redonda, você atua ainda, né? Você atua lecionando, né? Na verdade, pegando um pouquinho da história, eu trabalhei na CSN, né?
Entrei lá em 93, entrei com 18 anos, aí trabalhei 22 anos lá, trabalhei em setores de produção por 10 anos, e depois eu trabalhei no setor de segurança do trabalho, trabalhei por 12 anos. Ali eu trabalhava junto com o pessoal de RH, junto com o pessoal de qualidade, de meio ambiente, de medicina, que ali a gente trabalha tudo junto, um depende do outro, ali é tudo conectado. Você tem gerências diferentes, mas todo mundo trabalha conectado, um precisa do outro. Aí eu trabalhei 12 anos ali nesse setor de segurança do trabalho e 10 anos no setor de produção. E o que acontece? Desde quando eu entrei lá no setor de segurança do trabalho, eu já migrei mais para a linha educacional. E ali eu comecei a desenvolver cursos corporativos, eu instruía, eu era facilitador, né, das pessoas. Eu capacitava as pessoas para desenvolver, ministrar o treinamento, né, produzir o curso junto com o pessoal do RH, a gente fazia vários treinamentos corporativos, treinamentos de integração, na área de segurança do trabalho, né, as normas, proteção respiratória e por aí vai. A gente fazia vários treinamentos, capacitava as pessoas para serem multiplicadores. Só que aí o que acontece? Depois eu recebi convite para lecionar em escolas técnicas, né, comecei a lecionar no Senai, e depois eu migrei para Estácio. Na Universidade Estácio, né, fui convidado, aí a partir de 2008 eu migrei, e aí eu entrei para Estácio e comecei a lecionar em outras universidades também, ali na região. E aí você começa a ter, é bom, mas você começa a ter um complicador, né, você trabalha na indústria, depois você começa a lecionar, e aí daqui a pouco você está com a semana toda cheia, você levanta às 6 horas da manhã e chega meia-noite em casa. Semana inteira assim. Louca, né? E aí você começa a se sobrecarregar. Na hora é uma beleza, você aguenta e tal, mas você começa a sobrecarregar. E a idade vai passando? A idade vai passando, aí o que eu fiz? Eu precisei tomar uma decisão, porque eu não estava aguentando. Aí eu me desliguei da CSN e me dediquei à área acadêmica. Desde 2014, então, eu estou na área acadêmica, dedicado exclusivamente à área acadêmica. Pensei em abrir algumas consultorias, alguns trabalhos, já fiz alguns trabalhos por fora, assim. Pensei em abrir consultoria na área de segurança, consultoria na área de treinamento e desenvolvimento. Mas aí no setor de ensino eu estava tranquilo ali, falei, vou ficar por aqui mesmo quietinho. E você comentou que você é top sales lá na plataforma de vendas, né? Eu tenho cursos online também que eu produzo, né? Eu produzo e vendo lá na Udemy. Eu tenho projetos para desenvolver vários cursos, mas ele dá muito trabalho, né? Isso aí, porque eu faço tudo. Eu monto a apostila, gravo o vídeo, edito, tenho áudio, faço tudo. Agora você tem uma equipe para te ajudar. Com certeza. Suporte demais. Agora você tem uma equipe para te ajudar. Já tem. Que legal. E aí, então estou atuando desde 2008 na área acadêmica. A minha formação eu tenho mestrado em engenharia de produção, pós-graduado em logística, graduação em ciências contábeis, e estou fazendo agora ADM. Tenho um curso técnico também, curso técnico de segurança do trabalho, curso técnico de metalurgia. E aí eu leciono nas áreas de negócios, né? Gestão de negócios, administração, várias disciplinas. Administração, RH, ciências contábeis, logística, os cursos de engenharia também eu leciono, economia. Hoje eu estou trabalhando como coordenador, né, dos cursos de gestão, ciências contábeis e logística, mas aí eu tenho um amigo, um coordenador também, que a gente trabalha junto, ele trabalha com administração e RH, mas acaba que a gente é da gestão, a gente toca tudo. E aí hoje eu também estou dando suporte para os cursos de engenharias, nós temos os cursos de engenharias lá também, né? Eu dou suporte na coordenação. Até de engenharia, legal. Porque eu tenho mestrado em engenharia de produção, então dá para dar o suporte. Mestrado e curso técnico de segurança também, a gente abriu um curso técnico de segurança do trabalho, aí eu dou suporte também. Então hoje eu trabalho na docência, né, desde 2008 e também na coordenação de cursos. Eu já trabalhei em várias universidades, hoje eu trabalho só na Estácio. Só na Estácio? Hoje eu só na Estácio só. Legal. E a Isa separou umas perguntas aqui para poder fazer para você. Então, daqui a pouco a Isa já vai preparando aí para fazer as perguntas já estou com curiosidade. Pro Anderson, que aí vem perguntas boas. Exato. Já conta aqui pra gente um pouco, dentre tantas opções de franquias, por que escolher uma franquia da Dona RH? Então, o que acontece? A gente puxar um pouquinho histórico. Eu já estava pensando em abrir um negócio. Certo. Primeiro ponto. E aí você fica cego, né?
que eu vou fazer? Tantas opções, né? São tantas opções e o crítico é você abrir um negócio certo, que se encaixa com o seu perfil, com a sua necessidade, um negócio seguro. A longo tem prazo, tudo isso, né? tem tudo isso. Então quando você starta, né, eu quero abrir, você tem que primeiro, aí você fica meio perdido. O que eu vou fazer? Então o que acontece? Eu estava pensando, como é da minha área, eu estava pensando em abrir um polo EAD. Certo. Só que o polo EAD já está meio que saturado, é um mercado que já está saturado, é um mercado que você não tem muito produto para ofertar, você está limitado ao quê? Curso. Você tem vários cursos, mas você oferece um produto só, ou é graduação ou é pós-graduação. Você não tem outro produto para ofertar. É uma coisa só, né? A graduação, é curso. Né? É um curso, você vai estar ali, você vai estar ofertando o curso. E aí o polo EAD, você tem que ter um ponto, tem que colocar funcionário para fazer os atendimentos, você tem que ter uma sala com computador e tal, e você tem que estar ali presente também. Você precisa estar ali, engajado ali direto. Para dar um suporte. E o que acontece? Aí eu tenho um complicador, porque eu tenho outras atividades também. Atividade de ensino, né? Igual recentemente eu fiz eu estou para entrar na FATEC, que é uma escola técnica do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. E aí lá vou ministrar aulas também, estou esperando ser chamado. Então, sim, você tem outras tarefas para fazer. O polo EAD, eu ia ter que me dedicar exclusivamente a isso. Né, para fazer o negócio crescer. Eu não posso colocar uma pessoa lá e ficar andando na rua. Tem que essa liberdade geográfica. Eu preciso estar lá. E aí eu achei, como está saturado também o mercado, eu achei meio, poxa, eu acho que isso aqui não vai ser uma boa. Falando em polo EAD, a gente estava conversando aquele dia, né, sobre polo EAD. Olha só que engraçado, a minha filha mais nova faz aula de música, de bateria. E aí esse dia a gente estava passando na frente da escola onde ela faz aula, aí tinha a placa da escola de música, do ladinho tinha um quadradinho assim, polo, não sei o que, nananana. Então, mesmo que não tenha, sei lá, nada a ver, os polos, eles dão um jeito de virar um polo ali, né? E eu acho que mistura muito as estações, mistura as estações ali, sei lá, eu acho que estações em que sentido? Então, uma escola de música sendo um polo EAD de curso superior. Então, o pessoal, de aranha, né? O que o pessoal faz? Eles fazem um conglomerado, né? Você tem uma área, e aí você tem ali várias lojas ali, eles entram ali também e todo mundo paga aluguel junto. O polo EAD, ele faz muito isso. Entendi. Ele faz muito isso. Ele entra, por exemplo, um polo EAD pode ser instalado aqui. Se você oferecer uma sala para ele assim, que tem esse serviço, entendi. Ele já instala e coloca uma plaquinha ali em cima, ali na saída ali, ó, polo EAD aqui também. Eles costumam muito fazer parceria disso. Entendi. Eles fazem muito isso. Porque eles precisam de uma sala, né, uma sala para fazer o atendimento, outra para ter os computadores ali, com banheiro e tal. E uma força comercial para vender. O pessoal faz muito isso, né? Faz muito em conjunto. Legal. Então, por isso que às vezes você vai entrar num lugar, ele não é exclusivo polo, ele tem outras empresas ali, tem outros empreendimentos ali, faz uma parceria. Eles fazem isso. E aí essa ideia de ficar full time, aí o investimento é alto, full time, e a experiência que você não tem, você não sabe o que vai dar, você não sabe o retorno. E aí você fica naquela fase de pensar, vou ou não vou estudar o negócio. É importante estudar também, né? Você fica estudando o negócio. Todas as Porque a questão não é em si você gastar dinheiro e investir, a questão é o tempo também que você se dedica àquilo ali. Às vezes você fica 2 anos ali se dedicando àquilo ali, aí depois que você vai ver que o negócio, poxa, não tá dando certo, não rolou. Então tem que ser um negócio inteiro. Aí que entra a Donai. O que acontece? Por meio da lei, né, que ela conversando comigo, com a minha esposa, franqueada de Barra Mansa, né? A Leila é franqueada de Barra Mansa, aí ela veio e comentou comigo, Anderson, ela sabendo disso, que eu já trabalho na área e tal, docência, esse negócio todo, falou, tem um negócio bom aqui para você que eu acho que vai se encaixar com a sua necessidade, com o seu perfil. Nós temos uma franqueada, né, uma franquia que é a Dona RH, nós trabalhamos com isso. O que acontece? Eu estava pensando também em abrir a área de segurança do trabalho, mas aí você precisa, a área de segurança e consultoria, você tem que comprar equipamentos, tem um monte de coisa, você tem que investimento muito alto. Porque você chegou a atuar nessa área também, né? Eu cheguei a atuar. E o que acontece? É um investimento alto. Então, os nossos serviços, o investimento deles já não é tão alto, né? Você tem uma ideia, um aparelhinho para fazer medição de ruído,
é 30 mil reais. Uau! Aquele aparelhinho que o pessoal coloca de ruído é 30 mil. Caramba, e ainda, aí sei lá, se for fazer algum equipamento de audiometria também... Então, se eu entro numa empresa para fazer audiometria em 100 empregados, eu preciso colocar os aparelhinhos nas pessoas e acompanhando e tal. Ou eu vou precisar de um monte de aparelho, preciso de uns 10. O investimento é bem alto. Ele dá manutenção, dá calibração, isso só de ruído. Aí se você precisa medir exposição à poeira, entre outros agentes, você tem que comprar um monte de equipamento, então o investimento é alto. Rapaz, e aí pra usar talvez de vez em quando, né? E aí, o que acontece? Aí é uma coisa que você faz, um investimento na área de segurança, você faz, mas você demora a ter, então você tem que investir muito para depois começar a ter o retorno. O ROI é longo, né? Não é isso que você procura no momento, né? Então, e aí você se dedica também, tem que se dedicar completamente a isso. Por exemplo, eu teria que, se tivesse uma empresa para fazer um trabalho aqui em Campinas, eu iria vir aqui e ficaria uma semana aqui, fazendo trabalho numa empresa aqui. Pô, mas e aí o meu trabalho lá? As aulas, como é que eu faço? Entendi. Então também tem esse travamento. Você não consegue se deslocar. Você tem um trabalho bom, surge um trabalho bom em um lugar longe, mas como é que você vai e fica 2 semanas fora? Então você tem que se dedicar. E aí a Donai, ela se encaixou com a minha necessidade, porque eu estava pensando em investir, né, no empreendimento, mas que não fosse full time, que eu pudesse me dedicar a outras atividades, aos meus cursos online, às minhas aulas, né, coordenação. E aí eu vi como um bom empreendimento, né? Você investir nessa franquia, porque você faz os trabalhos de RH, você praticamente presta serviços de humanos, né? Você não tem maquinário, não tem nada, você dá aquela assessoria. Então, o investimento que você tem mesmo é o seu operacional. Você lida com pessoas, né? Você tem um veículo, você tem o capital de giro para bancar o combustível, a própria franquia. Então, dessa franquia que eu estou fazendo, que é o Smart, né? Então, você não precisa de um local físico, né? Você precisa só de um endereço, mas o local você não precisa. Então, com isso, a vantagem é que eu consigo fazer os meus outros trabalhos e fazer isso também. Trabalhar no paralelo. Porque é o seguinte, o que acontece? Numa hipótese, pode ser que se eu ver que esse trabalho, né, tá dando o retorno que a cidade, ela dá um bom retorno, eu posso ir migrando para isso, né? E eu posso ir fazendo uma balança, né? Vou trocando de um lugar e indo para outro. Já na área de segurança, se eu fosse investir em outras áreas, eu teria que definitivamente abandonar o que eu faço. Notícia boa. A Leile, a gente conversou, fez uma reunião com a Leiliane essa semana, que é a franqueada de Volta Redonda. De Barra Mansa, ela começou quando? Em setembro, eu acho? Outubro? Foi recente. Foi outubro. Acho que ela fez o treinamento daqui em outubro, se eu não me engano. Eu não lembro. E aí ela veio esse tempo com a gente e aí ela já vai migrar de modelo. Então ela entrou como Smart e aí agora ela vai migrar para um modelo maior. Então, basicamente, quem vai te dar um suporte ali na região vai ser a Lei. Então, é bom que você já vai começar, você trabalha junto com ela, já vai estar junto com ela. Então, em pouco espaço de tempo, ela migrou, ela saiu de uma franquia da franquia Smart para uma franquia Master, que aí acaba trabalhando também. E aí, mesma coisa, William, iniciou ali. Isso daí que você fez é a forma mais inteligente. Entrou, abriu um espaço em outro lugar, já ou você sobe ou você entra na outra região, porque você consegue trabalhar 2 regiões, 3 regiões, 4 regiões. E aí põe um vendedor e tchau, obrigado. É isso aí. Põe um vendedor para você, para trabalhar junto contigo e só aumenta a demanda. E aumenta a área de atuação, aí fica legal. A gente tem que ir devagar, né? Tem que ir devagar, galgando todo tipo de empreendimento. Eu conheço gente que investiu por exemplo, em energia solar e lá na frente não deu muito certo. Pode ser questões operacionais dele, enfim. Tem situações. Bom, depois de 2, 3 anos, o negócio começou a empresa... A empresa que ele fazia parte da franquia não estava entregando o material
a quantidade ideal do material, chegava faltando, aí quando ele foi ver, ele estava no pós-trabalho. A energia toda dele estava no pós-entrega, né? E era atender cliente que já pagou, que estava cheio de reclamação lá. E que não dá tem retorno, lucratividade não. nenhuma. Ele tem que dar garantia do negócio. Sim. Aí ele levou tempo pra... Opa, não tá dando certo. Então não dá pra gente ficar... Perdendo errando, esse tempo, não dá. né? Ele trabalhando de graça, né? Também, trabalhando de graça não tem ele, ao mesmo tempo que ele não tá gerando venda, ele tá perdendo dinheiro porque ele tem um custo para ir ali, para atender cliente. Para atender o cliente, exatamente. Não pode. Então, um diferencial então, da Adonai que você se identificou é em relação ao modelo de franquia O também, modelo, né? a segurança, né? É um serviço que tem demanda, um tipo de produto que a Adonai oferece que tem demanda. E falar em demanda, da... você passou a semana aqui com a gente, você fez as visitas, né? Com a galera, participou dos agendamentos, fez o treinamento. Expectativa e realidade, vai. Expectativa e realidade. Aquilo que você imaginava para aquilo que aconteceu na visita do cliente, no bate-papo, ali na hora de sentar na mesa e ir para cima do cliente. Bom, massa. O que acontece? Qual a experiência que eu tive disso aí? Primeira coisa, a pessoa que vai comprar essa franquia, ela depende muito do perfil da pessoa também. Por que isso? Né? Como é que é o nosso trabalho? O que eu percebi? Nós fomos em empresas aí, a visita que a gente fez aos clientes na rua aí foram 6. Das 6, nós fizemos 4, né? Outras 2 pessoas tiveram que se ausentar. Enfim. Mas nessas 4 que a gente fez a visita, a gente foi em cidades diferentes. A gente foi em Sumaré, 2 em Sumaré parece, uma em Paulínia. Paulínia, Campinas, e outros, Nova Odessa. ou não sei o que, Odana, Lausana, como é que é o nome Nova dela? Odessa. Nova Odessa, lá. A gente foi. Nova Odessa, a gente foi lá. Nós fomos Aí, em Paulínia, Sumaré. Caraca, deu um rolê. Pegamos chuva, pegamos água mesmo descendo, tá? Água mesmo, tivemos que parar o carro. Eles que não enxergavam o chão. Não dava pra ver o para-brisa, assim, não dava pra enxergar. Com água, né? Pegamos sol, pegamos chuva. Com força. Com força. E aí, a gente... o que acontece? Como a Adonai trabalha muito com foca pequenas empresas, né? A gente foi, por exemplo, numa empresa lá que trabalha com manutenção de sofá. Eu não esqueci o ramo dessa empresa. Né? Faz manutenção. Aí vimos lá, um monte de sofá, aquele negócio. Aí o rapaz, não, realmente tem uma reunião agora, então vamos fazer aqui. Aí ele improvisou um lugar lá pra gente sentar, né, as meninas tudo arrumadinho e tal. Aí improvisou lá. A Jéssica nem ligamos. Não, com certeza, vamos sentar aqui. Uma na poltrona, outra no sofá. Aí ele separou lá as poltronas direitinho lá, que tava, senta aí e tal. E aí sentamos e começamos a bater papo. E aí ele, né, o dono lá da empresa, todo desarrumado e tal, que ele tava fazendo manutenção. De boa, gente, de boa, conversando de boa com ele. Então, assim, as pessoas têm que ter em mente que o trabalho do Smart é um trabalho de campo, não é trabalho de escritório, é para ir para campo. Então, para ir para campo, você tem que estar preparado para isso. Você vai ver lá, igual o rapaz lá preparou, vamos fazer reunião aqui, é aqui mesmo, e acabou, é isso aí mesmo. Aí tem que tá tudo certo, tá tudo certo, e é isso aí mesmo, é simplicidade, humildade. Humildade, a gente precisa ser humilde. Exato. Entrar na mesma linha do empresário pequeno ali. É isso aqui mesmo, vamos fazer aqui. Vamos sentar no chão e fazer reunião. Se falar para sentar no chão, não, vamos sentar no chão aqui mesmo. Vamos trocar ideia. É isso aí mesmo. Aí a gente foi no outro, era lanternagem. Seja lanternagem. Aí já vê como é que precisa de lanternagem, né? Pintura. Tem muita poeira. Tem muita poeira. Você tá lixando. Tem aquele monte de carro lá. Sim. Você trabalha com polimento, com pintura. É que lanternagem eu conheço como funilaria e pintura. Funilaria. Nós chegamos lá, o dono tava lá, aí ele. Tem uma reunião, tem que ser agora, né? Eu acho que ele tava agarrado, né? Ele tava agarrado. Vai ser rápido. Vai, acabou que não foi rápido nada. Acabou que ele que queria ficar conversando com a gente. Aí, vamos ali então. Aí ele, toda funilaria tem aquela escadinha, salinha. A salinha lá em cima, é verdade. Vamos pra lá. Uma poeirada danada de tinta, de carro, né, de massa e tal, nas cadeiras e tal. Ele pegou um paninho, senta aí, sentamos lá e conversamos de boa. A Jéssica, né? A Jéssica também. Sim, a gente de contas aqui da Tava lá, nós sentamos tudo lá e ficamos um tempão batendo papo. De boa. Então, assim,
O perfil do Smart, ele tem que se adequar a isso. Se for uma pessoa que, isso aqui não dá pra mim, isso aqui não gosta, isso aqui, eu não almoço naquele lugar. Não me cara, sai fora que não é pra você. Tem que ser simples, tem que ser humilde, tem que ser humano, tem que baixar o nível, ficar no mesmo nível do pessoal. Se você vai num lugar que é uma clínica médica, que é tudo limpinho, então, beleza, aí aquele empreendimento, aquele ambiente, ele é diferente, ele não é um ambiente agressivo. Então você vai se adequar ali, beleza, você vai sentar, você vai conversar com o ar-condicionado e tal, vai trazer alguém, mas você vai atender uma oficina mecânica também, que tem graxa, você vai do mesmo jeito, você tem que se adequar ao ambiente. Então o franqueado Smart, ele tem que ter essa característica, ele tem que se adequar ao ambiente. E porque ambas empresas necessitam desse suporte no quesito de RH, né, recrutamento, BPO de RH, todos os serviços que a Adonai disponibiliza, não é porque a empresa é grande que ela não precisa, não é porque é um empresário que está começando agora, ou que tem uma empresa menor que também não tem essa necessidade, né, de um suporte nessa parte de contratação. Até elefante nasce pequeno, né? Mas é a sua percepção com relação às visitas que você foi. A necessidade do pequeno e médio empresário é muita dor, não é? Ele tem muita dor e você vê que o que acontece, o diferencial que eu percebi é que tem muitas empresas que trabalham via telefone, né? Não, vamos resolver aqui, tal. A Adonai vai no campo, vai lá nele lá e senta mesmo com ele e tal, não vou resolver aqui. E você sente ali que ele precisa. E parece que ele está desamparado e que não tem ninguém para ajudar ele. Você sente ali, né? E aí você, quando começa a falar com ele do o tipo de trabalho que a gente pode ofertar para ajudar ele, aí ele começa a se abrir mais, começa a se interessar e tal. Não, eu quero isso aqui, realmente isso aqui, né, me ajuda, isso aqui eu estou precisando. É um momento de terapia. Aí você que ajuda ele ali. E você que leciona... Olha só, eu também já lecionei há algum tempo, né? Eu desisti dessa situação, mas você que leciona, você vê esse momento que você vai visitar, você vê um momento onde você põe em prática aquilo que você estudou, né? Mas a diferença entre você trazer insights e informação para pessoas que não estão lá por estar, ou para um empresário que está lá sofrendo a dor, querendo a informação e conversando com você. Ela não é diferente. É diferente. O tato, você tá ali com ele, olho a olho, conversando, lá com ele, no ambiente dele. Ele tá com sede. Qualquer ambiente que você tá, você, não, eu tô aqui contigo, vamos ver lá o que você precisa. O microempresário, ele precisa disso. Ele precisa desse suporte, desse calor, né, de quem está ofertando o serviço, né? O que acontece? A grande dor do empresário hoje, né, empresário pequeno especialmente, eu conheço um profissional de RH que trabalhou 30 anos na área de RH. E aí ele abriu uma empresa. Quando ele abriu essa empresa, aí que ele foi ver a dor que o empresário tem, porque ele não conseguia contratar pessoas do perfil que ele queria. Entendi. Ele falava, cara, eu não sabia que era desse jeito. Eu trabalhei 30 anos na RH, mas não sabia dessa dificuldade que as pessoas têm. Porque qual é a dor do empresário? Colocar a pessoa dentro do perfil que ele quer. Olha, eu quero uma pessoa assim, sabe, que faça isso, e faça bem. Então, qual é o problema? Às vezes a pessoa ela é muito boa numa coisa, mas na outra ela não é tão boa. Às vezes é nisso, mas não é nisso. Então você não consegue fechar esse perfil por completo com ele. Aí se você faz um atendimento personalizado, pega todas as dores dele, e aí você trabalha em cima de uma pessoa com esse perfil que ele quer, você consegue atender ele. Então, por exemplo, nós fomos lá num cliente que ele trabalha com itens de grande valor agregado, né? Trabalha com vendas de notebooks usados. Aí a loja dele tem um monte de notebook lá. 3 mil, 4 mil, 5 mil notebook, tem aquele monte lá. E ele falou assim, olha, eu preciso de uma pessoa aqui que tenha 2 pontos fortes nele.
Seja comunicativo é chega alguém para lhe promover as vendas. Eu não tenho esse notebook aqui, já tenho, mas eu tenho esse. Olha, eu tenho esse aqui, tá? Uma pessoa comunicativa que possa fazer também postagens nas redes sociais para ele dos notebooks, com as configurações e tal. E uma pessoa de confiança, porque ele tem alto valor agregado lá. Ele falou assim, eu preciso de uma pessoa de confiança. Aí ele mesmo falou, olha, preciso ser uma pessoa que mora aqui perto, eu preciso saber quem é essa pessoa, onde ele mora, eu preciso saber quem são os pais dele, preciso saber de tudo. A pessoa precisa ter raiz aqui. A raiz aqui. Eu quero saber a igreja que a pessoa frequenta, eu quero saber se ele tem algum vínculo aqui, que ele não vai ter essa questão de querer se deslocar, vou mudar de cidade do nada, porque tem família aqui. É uma necessidade dele, porque ele quer sair da loja para fazer outros trabalhos, e aí ele não tem quem de confiança ele possa deixar ali. Uma insegurança. Essa é uma necessidade desse cliente especial. Então, a gente conversando com ele, ele falou pra cá, disso que eu preciso, tal. Eu quero sair. Eu tenho 30 anos, né? 20 anos que eu não sei o que é passear e tal, 10 anos, parece que ele tá agarrado. Ele tem 40 anos de idade, 43, né? Acho que 43. 43 anos de idade. Ele falou assim: tem 10 anos que eu não sei o que é passear. Não tem qualidade de vida, né? Ele tem dinheiro, mas não tem qualidade de vida. Dinheiro no sentido assim, o negócio dele é bom, dá retorno, mas ele fica preso àquilo. E por que ele está preso aquilo? Porque ele não consegue achar um bom funcionário. Tem pessoas, né? Exato, ele quer deixar na responsabilidade de alguém para gerenciar, de fazer esse processo de supervisão para ele conseguir viajar, ter a liberdade dele tranquilamente. E precisa de alguém muito doido, né? Aí teve um outro que a gente foi lá em Paulínia, contratou uma menina de 18 anos, aí parece que a menina ficou 3 meses só e foi embora. Mas é porque a menina ela entrou, mas já estava com outros projetos já. Ela parece que já estava quase casando, não sei o quê, estava com um monte de coisa fazendo. E aí, nesse meio tempo que ela entrou, andou, os negócios dela andaram, né? Aí ela pegou e saiu. Aí ele falou assim, poxa, eu quero uma pessoa que fique aqui comigo. Uma pessoa que eu possa treinar, porque eu treinei essa menina, não sei o quê, fez um monte de coisa e foi embora. Eu quero uma estagiária. Aí ele já, o que ele falou? Ele já fechou o perfil. Ele já sabia o que ele queria. Ele já falou assim, eu quero uma pessoa de 16 anos. Primeiro ponto. Que eu quero que ela fique aqui comigo no mínimo 1 ano, talvez possa prolongar para mais 1 ano. Porque se eu pegar de 18, eu não sei se eu vou conseguir. Então, assim, é uma necessidade dele. Não é que todo mundo vai ter essa necessidade, mas era uma necessidade dele. Então, eu quero 16, que eu quero que fique aqui comigo. Não, tá bom. Quero mulher, quero 16, quero mulher. Porque trabalha a minha esposa aqui também, então eu quero que se fique uma mulher com ela. Outra aí, a gente foi numa sorveteria, né, lá nas ligações. Tá aí, no RH e no também de seleção lá. Aí tinha um pedido lá de uma sorveteria. A sorveteria queria uma pessoa trabalhando, uma mulher e tal. Pontos fortes. Não pode ter unha grande. Questão de higiene. Isso é um ponto forte. A mulher não pode, porque... Aí o que acontece? Aí a gente contrata, aí chega lá na hora lá, a mulher que tá dentro do perfil, ela chega lá com um zunhão. Parecendo o Zé do Caixão. Então o que acontece? O cliente, o que isso quer dizer? Que os clientes, as pessoas, os empresários, eles têm as suas necessidades específicas, cada um com a sua necessidade. E alguns também não conseguem identificar a necessidade. Ele não sabe o que ele Por quer. exemplo, exatamente o cliente que nós fomos. Ele precisava de alguém de confiança que fosse realizar essa parte de supervisão, porém ele deixou claro que não seria viável um perfil de dominante. Porque ele não quer que mude nada. Ele gosta das coisas do jeitinho dele lá na loja dele. Ele não quer entrar em combate, em conflito. Se ele chega lá e tá aqui... Não, isso aqui tem que ficar aqui. Então cabe a nós, né? É o jeito dele, tem que contratar uma pessoa com esse tudo dele. Porque chega uma pessoa lá, começa a mudar tudo, aí eu vou mudar aqui. Aí você vai mudar aqui. Eu vou tirar isso aqui e pôr ali. Não. O que eu sempre vejo, né, e o que a gente sempre conversa, e você vai ver muito isso na prática. Na verdade, você viu isso na prática. Hoje, a pessoa que montou uma loja de informática, vou dar um exemplo. Ele sabe arrumar computador, ele sabe organizar, provavelmente as finanças dele estão ok, porque ele deve ser um cara metódico e tal. Ele é um bom profissional de TI, mas ninguém ensinou ele a ser um empresário. É isso aí. Exatamente. Então o cara que lá da funilaria, ele sabe mexer lá limpar, botar a mão na massa, botar a mão na massa. Exato, mas ninguém ensinou ele a ser um empresário. Então, o nosso papel hoje
é muito mais que levar uma solução para ele em recursos humanos. Você entendeu? Você chega lá, você conversa de tudo às vezes e por último, vamos desenhar a vaga aqui. Por último você vai desenhar a vaga. Por quê? Porque já falou, você já deu insight pro cara, o cara já te agradeceu, você já falou as dores dele. Já tomou café, se vocês foram num lugar de comer, não? Estabelecimento alimentício, não. Não. Meu amigo. Você não sai de lá. Quem começou o cliente 1, 2, 3 foi eu. Eu abri o primeiro. Eu e a Tatiane, né? A Tatiane, que é a nossa gerente, ela começou comigo no comercial. Então, ela abriu o cliente 1 junto comigo. Cliente 2. Então, quem ia visitar cliente feira? Era nós. Era a gente que ia visitar. Quando a gente vai em padaria, tem uma receptividade, né? Igual gravação também. Nós fizemos gravações externas em alguns clientes ativos, né? Mandou até um kit. Mandou um kit de sushi, bicho. Saiu de lá. Eu fui com a gerente de contas da matriz, né? A Thalissa, nós fomos, gravamos e tudo mais. E ele falou assim, não, vocês querem comer uma coisa? Gente, não, imagina, obrigada. Não, gente, pelo amor de Deus, estão com pressa? Não, deixa eu separar. Ele veio com um saco cheio de comida, cheio de sushi. As meninas voltam bolo, elas comem lá, tomam café e, é um barato. Por quê? Sim. Porque você tá ali, ele tá se abrindo contigo. E quando você recebe isso e você está servindo. Eu sempre falo que o nosso trabalho é servir. Quando a gente está servindo o cliente ali naquele momento, ele fica tão agradecido que quem puder fazer ali pra você na hora, ele faz. É muito doido. Exato. A gente ajuda no crescimento empresarial, né? Esse que é o impacto. Porque uma questão que pega muito também com o microempresário é que acontece, quando você trabalha numa empresa grande, você tem lá o organograma. Aí você tem o líder, que ele toma conta de 10 pessoas. Você tem o supervisor, que toma conta de 5 líderes, e por aí vai. O microempresário, ele é tudo. Ele toca tudo, ele tem que monitorar os empregados. Ele é supervisor, ele é gerente, ele é dono, ele é tudo. E aí fica muito pesado para ele. Quando ele tem um bom empregado, já com um perfil adequado, do jeito que ele precisa, é menos um problema, porque ele não tem liderança. Ele que é o líder. Ele é tudo. Então, ele fica muito sobrecarregado. Então, dá um exemplo. A gente foi lá acho que foi lá em Paulínia que a gente foi nessa empresa que faz a manutenção do sofá. Aí ele tem câmeras lá. Aí ele falou que às vezes ele sai. Sim. Aí ele olha na câmera. Aí vê os meninos lá mexendo no celular, que não sei o que e tal. Aí ele já liga. Tô te vendo aqui, tá? Pode voltar a fazer o que você tava fazendo lá. Meu Deus. Então, quer dizer, quando o líder, né, ele sai, se o pessoal ali não tiver maturidade, o pessoal vai lá e vai rolar. Quando o gato sai, o rato faz a festa. Ele falou que faz isso. Ele, lá de fora, lá, ele tá olhando nas câmeras lá e liga pro pessoal, continua o serviço lá que tem que terminar hoje, pô. Ele já falou, não me manda ninguém que fique no celular, não gosto. Mas você vê que aí é problema cultural. Exato. É cultural. Então, um exemplo, aí, vamos falar em vendas, né, porque a gente precisa vender. Mas um exemplo, numa empresa dessa, a gente consegue trabalhar o quê? Trabalhar a cultura da empresa. Então, se o empresário, o pequeno empresário tiver preparado, ele quiser, a gente consegue trabalhar uma consultoria para implementar a cultura ideal da empresa dele. Normas e condutas, uma integração legal, uma cultura onde não se mexa no celular. E tudo isso é uma coisa que talvez ninguém nunca falou para ele. E é um gancho onde a gente consegue vender o nosso serviço. Então, ele sabe que ele precisa, mas ele não sabe quem pode ajudar ele. Geralmente essas empresas também não têm procedimentos, né, escritos, né? Exato. Então isso é importante, padronizar as atividades, não tem. O pessoal, e mais uma vez, porque ele não tem tempo. Ele é tudo. Como é que ele vai sentar e escrever esse procedimento? E até por questão de conhecimento também, né? Às vezes, como ele sabe muito do que ele faz, em outras situações acaba faltando informação e aí ele não tem tempo para ir buscar, aí vira um balaio de gato. É igual até o que a gente comentou nesse cliente, né? Que existia até a possibilidade de colocar isso em contrato, da pessoa assinar, e ele ficou, caramba, ele não sabia que ele podia resolver essa questão do celular
com o nosso suporte. Para ele era algo assim, que limitava, atrapalhava o desenvolvimento do trabalho dele, da equipe dele, mas que agora a gente está aí para dar esse suporte e ajudar. O que você achou, Anderson, de ver ao decorrer dessas reuniões, visitas externas, pro setor comercial, da diferença de perfil comportamental dos responsáveis das empresas? Também o que acontece. Como eu trabalho na área de ensino já, né, desde 2008 e trabalhava com treinamento lá na CSN desde 2002, a gente vive muito isso, lidar com perfis diferentes. Tá? A gente está habituado a isso. E o que acontece? Quando a gente vai para campo ver os clientes, você vê que se você visitar 5 clientes no dia, você tem 5 histórias diferentes. Cada um é de um jeito. Então, por exemplo, teve um cliente que a gente estava lá explicando para ele os produtos, tal, não tem isso ali, tal. Falamos, explicamos lá. Beleza. Tá bom, faz o seguinte, manda para mim em papel, tal, para que eu vou ver direitinho, vou ver com a minha esposa, o que e tal. Beleza, resumindo a história. Um outro, a gente já foi, ele falava com nós, não, realmente é isso mesmo, tal. Então, aí tem isso aqui e tal. Não, pode fazer isso aí, faz agora aí. Pode fazer o boleto aí, já manda para mim, já que eu já vou. Mas é porque ele já está decidido, ele está com pressa. Ele está na dor, urgência, ele está no centro de urgência. Então, acabava que a iniciativa partia dele. Não, faz isso aí mesmo, que é isso aí que eu quero e tal. E o outro, apesar de ser uma necessidade dele, né, que ele estava precisando de um balconista, né, trabalha na loja de autopeça, ele precisava, que tinha uma semana que tinha saído, mas aí ele já estava mais devagar. Era um perfil de conforto. Ele já estava, não, beleza e tal, faz isso a gente conversa direitinho e tal. Então a gente lida com perfis diferentes, né? Esse é o nosso dia a dia, né? A gente lida com vários tipos de perfis, tanto para as pessoas que se contratam, né, quanto para até os próprios clientes. Eu acho que o grande desafio nosso é a gente ser um camaleão, é a gente se adaptar, saber lidar com esses perfis diferentes. Se você souber lidar, acabou o problema. Certo. E uma coisa também, o Anderson, que as pessoas acabam nesse mundo de franchise maluco, você pesquisou aí, você viu, nesse mundo as pessoas, infelizmente no mercado a gente tem muitas franquias que prometem muito e não entregam, né? Eu acho que você não, a gente começou agora, né, a fazer o podcast depois da semana do treinamento, não foi? Foi, né? Isso, esse ano, né? Atualizou esse processo. O que a gente fazia? Como que era o onboarding, né? O dia de gravação era na segunda, no primeiro dia da pessoa. E aí eu falei, não, vamos mudar para o último dia do treinamento, porque já vivenciou. Consegue contar as experiências. E aí algumas pessoas, né, algumas franqueadoras, infelizmente, não trabalham de uma maneira legal. E o franqueado, uma pessoa que quer comprar uma franquia tem medo e receio, às vezes, da promessa do suporte e todo o suporte de treinamento operacional. Como foi a sua visão com expectativa e realidade entre aquilo que foi prometido para você, que foi prometido, e aquilo que você encontrou aqui essa semana toda? A primeira coisa que a ser destacada tem aquele ditado, né, que é a primeira impressão que fica, né? Com certeza. Então, por exemplo, quando primeiro começou com a Thalissa, que ela fez eu fiz um preenchimento lá do cadastro, ela já imediatamente fez um contato comigo e tal. Qual é a melhor área para você, para a gente fazer uma reunião, tal. Então ali você já começa a perceber um calor da empresa. Já começa a perceber isso. Humanizado. Aí, depois que estava tudo conversando, tal, aí veio... né, falou, então dia tal você vai fazer o treinamento, tal, e colocou até você numa outra reunião, numa segunda. Aí depois, passado um tempo, tava passando o tempo lá do treinamento, a gente ia vir pra cá. Nesse meio tempo, a Thalissa fez um vídeo com as meninas lá, olha aqui antes que fez uma vídeo de apresentação. Seja bem-vindo, aí todo mundo junto, seja bem-vindo, antes, tal. Parece que não, mas essas coisas, elas tocam a gente. Muito. É uma coisa pequena, mas toca, você se sente acolhido.
Essa é a verdade. Aí depois veio você e fez o spoiler das coisas, né? Olha o que você vai fazer, tal, treinamento, tal. Então a gente se sente acolhido. Então isso é bom, esse primeiro impacto, porque quando a gente vem, a gente já vem mais seguro. Emocionalmente, a gente já vem mais seguro. Sim. Que a gente se sente acolhido. E aí quando a gente chega aqui, a gente já chega mais tranquilo. E aí já, né, fui recebido por todos vocês, aí cheguei aqui, tenho a primícia, né? A primícia que é como se fosse uma reunião inicial da semana, né, que vocês fazem. Isso. Na segunda-feira, nos primeiros 30 minutos da semana, né, na segunda-feira. E ali vocês, né, fazem uma oração, tocam um louvor, e aí você traz algum Tem até recado banda pessoal. aqui, rapaz, você viu? Tem até banda, bicho. É muito doido. E aí você vem e traz uma mensagem, associa essa mensagem com o empreendedorismo e com desenvolvimento profissional. E com as palavras bíblicas, né? Você junta tudo isso. Né? Então, por exemplo, eu gravei bem, você falou sobre propósito, e a melhor pessoa de referência para a gente em termos de propósito é Jesus. Jesus já veio já sabendo o que ele ia fazer. Então, a mesma pergunta que é feita, da mesma forma que Jesus veio com o propósito definido, é o que nós devemos fazer com nós. E isso você ensinou para a gente, né? Qual é o nosso propósito? O que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui na Terra? Né? Então, começa por aí, por essa recepção. E daí, com relação aos treinamentos, a gente é bem acolhido em cada setor. Então, eu comecei ali com o Eduardo, que nós conversamos sobre a parte de finanças, como é que funciona toda a parte. Então, ele me acolheu ali, me atendeu, discutimos muita coisa, tirou todas as dúvidas. Depois eu fui para o SDR, né, que é ficar junto com o pessoal lá para fazer as ligações. O pau come. Né? Aí fiz umas ligações ali também. Show. Né? Vi a dor das meninas também com relação às ligações que elas fazem. Você sentiu ali na pele, ali, né, o calor. Existe uma dedicação. Eu pude perceber que realmente de fato, como vocês trazem essa estatística pra gente, a cada 10 ligações faz agendamento. Por quê? Eu percebi ali o seguinte: você liga pra pessoa, tal, pra loja, tal, pro lugar. A pessoa de tomar de decisão está aí? Não tá aqui agora. Então, muitas das vezes você liga e a pessoa que vai decidir se vai contratar ou não, ela não tá ali. Então você desliga e vai tentar uma outra hora. Daí que surge essa estatística. A cada 10 ligações, uma ou duas consegue agendar. Né? Não é fácil conseguir falar com o responsável. Você precisa falar com o responsável para marcar a visita, senão não adianta. Então, eu pude perceber essa parte boa do treinamento. Você pode perceber no sangue ali o que acontece. Depois eu fui para campo, né, com a Thalys e a Jéssica. Aí eu pude sentir também em campo como é que é, né? Depois eu fui para a área de DP e seleção. Eu acompanhei o pessoal fazendo uma entrevista, fazendo uma entrevista ali, acompanhei o pessoal fazendo uma entrevista e acompanhei o pessoal fazendo também o processo de DP ali, gerando um contrato e tudo, como é que é o sistema, que pega a informação daqui, joga para lá, que não sei o quê. E ali eu pude perceber que por que a gente, por exemplo, pede um prazo de 15 dias para entregar um produto. Ali eu consegui enxergar, porque não é simplesmente assim, não, se eu quero a vaga aqui e tal, para 2 dias. Não, você tem todo um processo administrativo, tem que gerar contrato, você tem que fazer as entrevistas com as pessoas, tem todo um processo. Se tem uma demanda menor, né? A gente acaba entregando um pouquinho mais rápido, porque é do nosso interesse entregar a vaga rápido, porque pro cliente também. Só que quando a demanda é possível, misericórdia. Nem tudo a gente consegue. Tem coisas que são humanamente impossíveis. Por exemplo, hoje citei lá, a gente estava fazendo um treinamento, eles vão me fornecer um material sobre marketing. Aí tem um monte de coisa lá. Eu falei, vocês vão me fornecer esse material, né? Não, a gente vai, porque é humanamente impossível gravar tudo que tá. A gente vai pegar e vai estudar. Da mesma maneira, nem sempre dá para entregar cedo, porque é humanamente impossível ser entregado. E até as restrições do cliente também. Eu só quero mulher, eu quero que more no bairro. Não pode ter a pinta do lado direito caída, entendeu? Quanto mais o cliente restringe o perfil dele, mais difícil, ele tem que ter em mente que mais difícil é dele encontrar aquele candidato.
Se ele quer uma pessoa assim, sim, assado, não sei o quê. Eu quero uma pessoa de 2,50 m. Exato. Não vai achar. E às vezes é paradigma do próprio cliente, do pequeno empresário, do empresário, né? É paradigma dele. Quando a gente começa a conversar com você, entende muito de gestão de pessoas. Quando você começa a entender a dor dele e trazer o seu conhecimento para ele e trazer uns insights, aquela exigência dele, que eu acho que é um paradigma, sempre vai ser, ele muda. Ele muda, ele fala, não é verdade, eu acho que não precisa ter a pinta do lado direito caído pela esquerda. Ele mesmo muda. Porque é mais difícil. Quanto mais restringe, mais difícil é. E às vezes, talvez por uma má experiência que ele teve de um outro colaborador, ele travou uma exigência para contratar novos que foi coisas particulares de outros funcionários, os colaboradores, ele acaba travando nisso. Isso aí a gente pode associar com probabilidade. Então, o que acontece? Isso aí são os eventos independentes. Não é porque uma pessoa não teve uma boa performance dentro daquele perfil que ele escolheu, que ele não achou que não foi bom, que o outro vai ser desse jeito também. São eventos independentes. Isso aí ele trava. Exato. Não é assim, o outro é outra coisa. Uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Não é porque um é desse jeito não deu certo que o outro vai ser também. Isso aí a gente chama de eventos independentes. Ele não tem que pensar que o outro vai ser assim. Não é assim. Legal, exatamente. Tem alguma relação pergunta legal aí, Isa, que você queira fazer para ele? Em relação a você que trabalha com jovens também, né? Como que foi para você ver nessa oportunidade de estágio? Qual o impacto social, na sua visão, em relação a você dar a oportunidade de trabalho para um jovem ingressar e crescer gradativamente? Então, isso é muito importante, porque o que acontece? O mercado brasileiro, ele tem um problema. Ele dá pouca oportunidade e ele quer contratar gente que tem experiência. Esse é o mercado. O estágio, ele é uma porta de entrada para uma pessoa começar a ter experiência. Então, quando você oferece o estágio, quando a empresa oferece o estágio, ela está humanizando, ela está contribuindo com o crescimento do país, ela está contribuindo com a geração de emprego. Porque aquele estagiário, ele vai começar a trabalhar, ele começa a adquirir experiência dele. Todo mundo parte do zero. Não, ninguém está sabendo. A gente vai aprendendo. Você se torna. Todo mundo tem que começar do zero. E aí, quando você dá essa oportunidade de estágio, uma pessoa que para ela fazer estágio, você está dando oportunidade para ela para quê? Para ela começar o trabalho, ela entrar, quem sabe, de acordo com a performance dela, ela pode ser efetivada, pronto, daí a pouco ela começa a ter o currículo. Exato. Mas você tem que sempre abrir a porta. E o recado que eu posso dar para empresários, né, que nós temos os chamados vícios, né? O empresário não, eu quero uma pessoa com 5 anos de experiência, beleza, mas você não vai contratar uma pessoa com 5 anos de experiência sem vícios. Que eu trabalho desse jeito, que na outra empresa que eu trabalhava era assim, assim era assim, já vem com uma bagagem assim, desse não, jeito. Eu só faço desse jeito aqui. Síndrome de Gabriela. Você faça desse, na minha empresa, aí você moldar uma pessoa, remodelar a pessoa. Então, o empresário tem que ter em mente o seguinte: existem 2 tipos de mão de obra. Aquele que já tem o conhecimento e que está zerado. Então, às vezes, é vantajoso para ele pegar um do zero e ensinar ele. Legal. Às vezes é vantajoso, ele dá essa oportunidade. Depende muito da curva de aprendizagem, né? Às vezes você vai colocar uma pessoa que precisa ter 1 ano de treinamento para ela aprender, e às vezes realmente é complicado. Aí não, eu preciso de gente com experiência. Porque às vezes você bota a pessoa lá, fica treinando 1 ano, ela aprendendo, daqui a pouco a pessoa sai. Aí você volta de novo no outro. Começa do zero. E eu lembrei, inclusive, um dos clientes que nós fomos, né, ao decorrer dessa semana no seu treinamento, falou também que um requisito que ele gostaria é que qualquer funcionário que saísse da empresa dele não fosse pro concorrente. Ele não gostaria de... Mas isso é uma coisa de mercado. Exato. O que acontece? Eu vou dar um caso bem real para vocês aqui. Um case. Nós temos a CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, 10 mil empregados, profissionais altamente qualificados, pessoal lá é uma escola, uma universidade, o pessoal aprende pra caramba. Aí abriu uma siderurgia lá em Itaguaí, CSA, concorrente. Concorrente. O que ela fez? Eu não vou gastar
dinheiro com capacitação, estou começando do zero, tal, estou botando a empresa para tá no startup, aquele negócio todo, tal. Como é que eu vou? Eu preciso de gente experiente. O que ela fez? Opa, você supervisou aí? Você ganha quanto aí? Eu ganho X. Eu te pago X2. Oferecendo pagar o dobro. O dobro ou então 2,5 salário. Vem pra cá. Aí teve aquele turnover altíssimo da CSN. Todo mundo saiu. Porque chegava lá, olha, a empresa tal, a CSN tá me oferecendo isso, você vai me dar isso? Ah, não, então, tchau. O pessoal pedia demissão. Pedia demissão pra ir mesmo. Pedia demissão. E ia pra lá. Uhum. Então, essa questão de que, não quero que o meu empregado vá para outra empresa, isso aí não tem como você combater. Exato. Não tem como. E aí essa questão de ter esse feeling de... Não tem como. Se o outro lá vai pagar o dobro, tem coisas que dependem de nós, tem coisas que não dependem, Não né? tem como você bloquear isso. Ricardo, igual a gente, a hora que manda os candidatos para o cliente validar, né? Para o cliente fazer a entrevista. Às vezes, aí as meninas ligam, o recrutamento liga, né, para o candidato, falou assim, candidato, ó, o cliente está te esperando, o cliente está aguardando você, bibibi, babá, beleza, amanhã, 10 horas da manhã, ok, lindo. Chega, ela não vai, a pessoa não vai. Foge da nossa alçada. Uhum. Quem não cumpriu a palavra não foi a gente, foi o candidato. E aí, nisso tem que vacinar o cliente antes. Falou, cliente, a gente vai agendar com 6, mas vai chegar a 3. A gente tem números para isso. Você tem uma estatística, né? Você tem um histórico, o pessoal comentou isso mesmo, que se manda 10, 5 vão. Olha só que loucura. Vamos lá. Hoje, a nossa taxa de comparecimento é 50%. Né? Já tá 50%. Já tá bem definido isso. Então se eu agendo 10 candidatos, chega a 5. Se for segunda-feira de manhã, sexta-feira à tarde ou véspera de feriado, chega a 30%. Então significa que eu agendo 10, só chega a 3. É doido isso. E a pessoa na hora... Mas segunda-feira de manhã? Segunda-feira de manhã e sexta-feira no final do dia. E isso, a pessoa, na mesma semana, estava enxuriçando sua vida pedindo um emprego, pelo amor de Deus. É doido. É doido. Esse é compromisso, né? A pessoa que quer dar o nome. Mas é bom que a pessoa não vá, né? Porque a gente já sabe que a pessoa não tem compromisso. Sim. Então, é o que a gente orienta o cliente. Cliente, não dê valor para quem não foi. Porque quem não foi, não tem compromisso. É isso aí. Dê valor para quem foi. Ali já é o recrutamento. Quem já está batalhando, né? Bingo! Ali já está fazendo parte do processo Ou seja, seletivo. quem tá indo lá é quem de fato tá querendo ficar lá. E se chover, meu amigo, aí meu pé do frango. Se chover, aí que não vem mesmo. Se aparece então na entrevista, tipo, pá de chuva pesada e tal, Pode contratar. Não precisa nem entrevistar. Você quer trabalhar? Vem. Super batalhadora, né? Falando em batalha, Anderson, qual que foi assim, o maior desafio que você enfrentou ao decorrer da sua experiência no mercado de trabalho? Assim, que te trouxe uma resiliência? Eu gostei muito quando eu entrei na CSN, entrei na siderurgia. Isso aí foi muito positivo. Depois eu fiz... essa é apesar de eu ter trabalhado 22 anos na CSN e ter migrado para a área de educação, eu considero que a CSN para mim foi primordial. Eu saí de lá, mas lá eu aprendi muito. Então, esse período que eu passei na CSN, eu aprendi muito, valeu muito para mim. Adquiri muita experiência no sentido de vivência. Trabalhando 22 anos numa indústria, lidando com níveis gerenciais, diretoria, supervisor, operador, trabalhando com todo mundo que fazia treinamentos, né? E ia para a área também prestar consultorias na área de segurança. Então, você lidava com vários níveis, né, hierárquicos. Essa foi uma experiência muito boa. E quando eu migrei para a área de educação, essa foi uma experiência muito boa também, porque como eu já trabalhava com treinamentos ali internamente, e eu tive a oportunidade de ir para a área de educação, isso para mim valeu muito, essa experiência foi muito boa para mim. E aí isso era um cenário novo, tive que aprender muita coisa, né? Aprender essa dinâmica de ensino, como é que se faz, né? Todo esse trabalho, né? Porque ensinar realmente
Da mesma forma que uma pessoa ela conserta isso aqui, uma televisão, isso aqui é uma arte. Né? Da mesma forma que a pessoa ela instala a iluminação, é uma arte. E ensinar também é uma arte, no sentido que você sentir como é que... Não adianta você saber muito, você tem que saber passar. Não adianta eu sou professor de física, eu sou professor de física. Eu vou lá, não, o Einstein ele fez esse cálculo aqui, ó, que vai isso, que soma aqui, que não sei o que, concluindo. Se você andar na velocidade da luz, você vai ser, você tem uma, parece que, segundo Einstein, o tempo encurta, o tempo de vida encurta. Se você vai para um lugar e volta, quando você chegar aqui está no tempo menor. O tempo está menor, ou seja, você envelhece menos. É uma teoria assim. Que doideira. Então, mas você vai dar aula de física, você não precisa explicar essas formas, porque ele tem um QI autismo. O QI dele é muito alto, então não dá para você. Então você tem que fazer, você vai ensinar física para um aluno de primeiro ano, de ensino médio e tal, você tem que ir, aquela ementa ali, é o basicão. Você tem que aprender a ensinar aquilo que está ali, não basta você saber muito. Não, porque isso aqui assim, quando você pega a fórmula lá, não sei o que e tal, que isso gerou isso aqui, que veio aqui. Mesma coisa com vendas e você também. mede a estrela aqui, que não sei o que e tal. Não é isso que o aluno precisa naquele momento. Ele precisa que você explique aquilo ali. Aquele conteúdo. Então, essa experiência foi boa para mim, porque eu comecei a aprender como lidar com isso. Como lidar com o ensino, de tal maneira que você precisa estar em níveis diferentes. Você sempre tem que estar em níveis diferentes na área de ensino. Por exemplo, eu estou dando aula para um pessoal de primeiro período. É uma maneira que você usa a linguagem. O pessoal de oitavo período é outra linguagem que você usa. Principalmente nível técnico, né? São linguagens diferentes. Então essa experiência foi muito boa para mim, que eu aprendi isso. E depois que eu ingressei no mestrado também. Quando eu sempre quis fazer o mestrado, eu consegui ingressar no mestrado em 2014. Aí fiz 2 anos de mestrado, também foi uma conquista que eu considero que me ajudou. Eu aprendi muito também ali. Aprendi a fazer as pesquisas, né, a ter um tom mais questionador das coisas, né? Se uma pessoa fala uma coisa, opa, peraí, mas isso aí você tirou de onde? Como é que é isso aí? De onde vem isso? Qual a confiabilidade da informação? Então você começa a ser, quando você faz esse tipo de curso, né, de mestrado, você começa a enxergar o mundo de outra forma. Você começa a ter mais feeling ali para as coisas ali. Não é qualquer coisa que se fala que... Exato. Então essa experiência foi muito boa para mim. Então foi essa, quando eu entrei na CSN, quando eu saí, porque eu entrei para uma área que eu queria, e o mestrado. Então foram alguns episódios, né, que fizeram com que você fosse tendo essa resiliência, se desenvolvendo, se superando cada vez mais, né? E agora nesse novo desafio, nessa nova jornada, uma nova franquia, é a sua primeira empresa, né? Agora é um novo desafio também que vai fazer parte das minhas experiências, porque eu sempre trabalhei. Eu trabalhei sempre na CSN e depois fui para a área de ensino. Fiquei só nesses 2 aí. Se resumir minha vida profissional, contratado da CSN, saí da CSN e fui contratado da Estácio. E outras universidades também. Basicamente 2 empregos. Legal. Aí isso é um cenário novo para mim, que é o empreendimento. Bacana. Então, virar essa chave, né? Com certeza, virar essa chave de CLT para empreendedor, empresário. Porque se eu fosse para uma outra escola, seria uma nova experiência, mas eu estou no mesmo ramo. Aí isso aqui eu estou entrando numa outra área, né, a área de empreendimento, que eu nunca fiz isso. Então, é uma nova experiência, realmente. Isso mesmo! Isso! Derruba tudo aí mesmo! E como você... e é legal que você gostou dessa receptividade, né? Até por ser um negócio novo para você virar essa chave. Eu imagino como você deve estar se sentindo com isso. O que acontece? A gente, vou falar agora como pessoa, né? A gente, quando entra toda pessoa é assim, você entra num local novo, você tem a sua resistência, como é que vai ser, onde é isso aqui, até mesmo em viagem, você vai viajar para um lugar que você nunca viu, você fica meio isso aqui. O que a gente faz? A gente pergunta para as pessoas, né? Esse lugar aqui é perigoso, pode andar aqui até tal hora. Poxa, quando a gente entra no empreendimento, a gente também é normal a gente ficar preocupado, porque você tem tempo e dinheiro investido. O dinheiro, beleza, você recupera, mas o tempo você não recupera, não. E é o bem mais precioso nosso. O tempo você não recupera. Se você ficar 5 anos trabalhando numa área, seja qualquer tipo de empreendimento,
não deu certo, você pode recuperar o dinheiro perdido, mas o tempo você não vai recuperar. Exato. Então, a gente se preocupa com isso, fica preocupado. Mas quando vem tudo isso que a gente conversou, da receptividade, da maneira que a empresa trabalha, aí você vê os trabalhos aqui na prática, vê no campo, vê os resultados, aí você começa, opa, esse negócio é legal, esse negócio dá pra ir, tá dentro do meu perfil também, porque isso depende muito da pessoa também, do empreendedor também, se tá dentro do perfil dele, porque é o que eu comentei. Não adianta você botar um franqueado aqui se a pessoa não quer ir para campo. Ai, não adianta. Entendeu? Não adianta. Tanto que no treinamento teórico o bicho pega, né? Exato. A pessoa tá vindo para cá para ser um franqueado smart, mas não quer ir para rua, aí morreu. Quer pegar chuva, não você quer... Você está investindo em um modelo de negócio, né? Validado, testado, né? 10 anos na RH, mas existe a questão também de você correr atrás, de você colocar em prática. Não adianta pegar o conhecimento todo, a dica, suporte que a matriz dá e não colocar em prática. E um ponto importante também é o que o William sempre falou nos treinamentos lá, tem que estudar. A pessoa tem que estudar. Não adianta você ir lá ofertar um produto lá se você não sabe. E a regra de vender, né? Vender. E as demais coisas você não precisa. É isso aí. o Anderson, expectativa para segunda-feira. Bom, segunda-feira volta para Volta Redonda. Expectativa de start em Volta Redonda. Nova jornada esse ano. Nova jornada. Aí eu vou conversar com a Leire, que a gente vai trabalhar em parceria lá. A gente vai ver como é que a gente vai trabalhar, quais são as maiores demandas que tem lá. Porque uma coisa são o pessoal do SDR ligar para lá. A outra coisa eu sentir qual é a necessidade que tem lá. E aí a Leire, provavelmente ela deve ter mais experiência a respeito disso. A ideia é começar a conversar com ela para começar a pegar isso. E aí tem um MEI também que eu vou abrir. Tem esse processo administrativo ainda, né? Mas a ideia já é começar a pegar e mapear as regiões, né? Porque já começar a entender como é que é o perfil da cidade. Porque o que vai acontecer? Na terça não, hoje é sexta, né? Aí no final do dia eu vou fazer um kickoff contigo, né? Rapidão. Mas segunda-feira, na segunda-feira a gente já começa a agendar. E para na terça-feira ter visita. É rápido. Por quê? Vai depender de você falar, William, pode mandar pau. Então na segunda a gente começa agendando, terça-feira já tem visita. Já pra poder fazer a roda rodar. Aí você que... Enquanto isso, o procedimento, a parte administrativa vai rodando. Porque como são 3 processos, né? Então a gente tem a COF, que é o primeiro documento. Depois de 10 dias, a gente vai para o contrato, pré-contrato, que é em nome de pessoa física. E nós temos 90 dias para ir para o contrato, que é em nome de pessoa jurídica. Então, nesse inteirinho, pode trabalhar. Exatamente. Entendi. a gente já faz a roda rodar, entendeu? Sim, entendi. Porque eu estava achando que tinha que esperar tudo certinho para começar a rodar. Não, porque conforme as coisas vão acontecendo, né? Existe o plantio, existe a colheita. Então, nessas primeiras semanas, você vai mais plantar do que colher. Só que quanto mais rápido você plantar, mais rápido você colhe. Exatamente. Então, se você falar para mim, William, quarta-feira já pode ter visita. Quinta-feira já pode ter visita. Terça-feira já pode ter visita. Na segunda-feira eu starto com o SDR, ó. Pau! O SDR é um suporte também, né, pro setor comercial. Então, além de você não se preocupar com o fato de, nossa, essa parte burocrática, suporte que a matriz disponibiliza nos setores, suporte de marketing, suporte de departamento pessoal, suporte financeiro, consultor de franquias, todo esse suporte é algo que você não precisa necessariamente ficar preocupado. Sim, tudo vai sendo com o tempo, devagar. Exatamente. Fora que a prospecção, né? O SDR faz esse processo de prospecção para facilitar a sua vida, para você conseguir seguir e focar no que você quer no momento, né? No modelo da sua franquia. Fechou? É isso aí. Para finalizar, o que você gostaria de falar como conselho mesmo, para quem está assistindo e pensa em abrir uma franquia, pensa em virar essa chave de CLT para um empresário? Então, o que acontece? O conselho que eu passo para um franqueado, uma pessoa que quer ter uma franquia, tem que
saber o que quer. Olha, o RH é um perfil de trabalho que eu quero. Primeira coisa é isso. Não adianta só vir aqui, é uma franquia, eu vou fazer. Não, tem que saber onde está lenhando. Pô, é a área de RH, a área de pessoas. Eu tenho um perfil para isso? Tenho. Então, beleza. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, é o que eu comentei aqui. Eu estou disposto a ir para campo, para atender clientes em campo, seja qual lugar que for, seja num lugar no ar-condicionado, todo limpinho, seja em qualquer lugar, numa oficina mecânica, eu tenho perfil para isso? Tenho. Então pode ir que é tranquilo. Vai ter o retorno, vai ter que gastar sola, né? Está disposto a gastar sola? Tá, então pode ir que é tranquilo que vai ter o retorno rápido. Vai ser por mérito, né? Mérito é o quê? Vai ser por desempenho. Então o retorno ele é medido pelo desempenho. Se ele tiver um bom desempenho, se ele tiver bons argumentos, se ele estudar, se ele tiver bons argumentos com seus clientes, ele vai ter retorno rápido, ele vai conseguir fechar contratos. E gostar de ajudar as pessoas. Porque no sentido assim, de segurança, é seguro o negócio, pode fazer, os procedimentos são tudo adequados, são tudo bem padronizados, né? Todo o fluxo de trabalho aqui, né? Ele é bem delineado. Então, o franqueado ele vai ter tem um suporte, né? Tem as reuniões que são feitas com o Eduardo ele mostrou lá, que faz as reuniões cobrando, né? Tem um suporte do marketing, né? Tem um suporte do marketing também. Então, o franqueado ele pode vir por segurança, mas para que seja bom para todos, tem que ter esse perfil. Ele tem que saber onde ele está lenhando, senão chega uma pessoa aqui, um qualquer aqui, que vai ajudar a área tal, pô, eu vou pegar isso aí, velho. Pô, mas tem que andar na rua, vai debaixo de chuva. Um dos temas que eu tava com os franqueados hoje, fazendo treinamento, né? Toda sexta, das 8 às 9 tem um treinamento, tá? É online, mas fica disponível depois lá na área do franqueado. O treinamento que eu tava fazendo com os franqueados hoje, um dos temas, né, que eu tava abordando com eles tem que tirar a bunda da cadeira. É isso aí. Se não tirar a bunda da cadeira, meu amigo, é o perfil do trabalho. Não vai, exatamente. É o perfil. Anderson, obrigado pela sua participação. Obrigado. Agradecer novamente. Obrigado por ter acreditado no projeto. Obrigado por estar nesse projeto. Eu acredito que como Barra Mansa, agora Volta Redonda, tem muito pra gente explorar. Tem muito. E tem muitas pessoas que precisam de oportunidades lá. Tem muitas dores. Tem empresas que precisam de suporte. Candidatos que precisam de uma oportunidade, porque eu sempre falo assim, olha, se não fosse através do nosso trabalho de estágio, vamos falar de estágio, que é um dos core business, eles não teriam oportunidade em outros lugares. Pessoas... vamos lá, a Elisa entrou aqui como estagiária no SDR. É verdade. No SDR. Odeio essa empresa. Já tem experiência no SDR. já, né? Já tem um currículo. Exato. Se não fosse através do estágio, quantas empresas poderiam te dar oportunidade? Sim. É bizarro. Exatamente. E eu cheguei a trabalhar antes em uma outra empresa, em uma loja de suplementos, porque a Donai prestava serviço para essa empresa. Então coincidiu de... E a pessoa, e assim, muitos jovens, muitas pessoas, jovens, adolescentes, adultos, se não fosse através do nosso trabalho, eles não iam ter oportunidade. Sim. Então, isso é o que a gente faz, isso que gratifica, isso que faz a gente enfrentar problemas. E obrigado por ter acreditado no projeto. Eu que agradeço. Obrigada por dispor o seu tempo para conversar com o time também. E vamos pra cima. Volta Redonda que nos espere, né? Isso aí. Sucesso na sua nova jornada. Deus abençoe, viu? Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Fechou? Matou? Uma coisa importante, Anderson. Já gravou tudo? O Anderson tirou foto ainda não? Falta um pouquinho. Tem mais ainda. Vou tirar só mais algumas fotos, já tá tudo gravado. Tá, beleza. Tem 2 vídeos, mais 2 vídeos pra gravar, pena? Não, já gravamos. Já gravou? Tá, então faz o seguinte, mata o que você tem que matar com o Anderson, que aí depois eu vou fazer o kickoff com ele, então marca o que tem que marcar com ele. São 3 horas, porque eu tô 1 hora atrasado com a advogada.